Então, sem mais, eu gostaria de chamar agora o Carlos Tunes, executivo da IBM, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui a convite da Fiesp, né, poder compartilhar um pouco da experiência da IBM no tocante à manufatura avançada em internet das coisas e indústria 4.0. Vocês podem projetar aqui? Obrigado. Bom, apenas para explicar um pouquinho rapidamente esse logo, né, talvez não seja do conhecimento de todos, mas a IBM esse ano faz 100 anos de atuação no Brasil, né? Isso é uma questão extremamente importante, que significa que, certamente, a maioria dessas empresas que estão presentes aqui, seguramente todo o setor industrial, a IBM teve algum tipo de participação no progresso e na evolução nesses últimos 100 anos, brindando e compartilhando tecnologia e inovação no mercado nacional. Eu sou responsável por soluções cognitivas na IBM América Latina. E dentro desse layer de soluções cognitivas está intimamente ligado à questão da indústria 4.0. Somente pontuando, né, o Roriz comentou, né, que gostaria de escutar como foi a evolução, a importância, para onde vamos. Eu vou tentar compartilhar aqui casos e a nossa experiência de como isso está, com a indústria 4.0 e a manufatura avançada, está transformando as organizações. A gente diz que tudo começou, antigamente, quando você tinha um alto grau de sofisticação e padronização da indústria que geravam produtos extremamente padronizados e iguais. Tá, ok? Entretanto, você também tinha um tipo de segmento de indústria que geravam produtos extremamente customizados e fit com uma necessidade específica, né? Como o Dr. Paulo Scaff comentou, o mundo mudou. A sociedade mudou. E hoje, nós aqui, nesse ambiente que nós vivemos, né, como pessoas físicas, nós não temos mais esse trade-off, ou seja, abrir mão de um produto e uma customização em detrimento de ter uma qualidade, ganho de escala e, consequentemente, um preço mais atrativo. Não existe esse trade-off, ok? A indústria 4.0 começa a se estabelecer para atender à mudança do que a própria sociedade está impondo. Cada vez produtos mais sofisticados, com tecnologias mais avançadas, mas eu consiga atender essa demanda da sociedade de forma competitiva. Senão não adianta nada. Eu ia estar aqui fabricando aeronaves espaciais que eu vou ter um comprador só no mundo. Okay? Acompanhando isso, existem várias novas tecnologias, né? Eu não diria a ninguém que são trends technologies, aqui são tecnologias atuais e existentes, e que os trends é como estamos adotando essas tecnologias no nosso dia a dia, né? Muito se fala de internet das coisas, muito se fala hoje de computação em nuvem, de mobilidade, de big data e analytics, de soluções cognitivas, tá? A questão é que, cada vez mais, essas tecnologias, realidade aumentada, capacidade cognitiva, que significa como gerar inteligência artificial aplicada, internet das coisas, cada vez isso mais está acessível à pessoa física e às organizações. E uma grande chave, uma grande mudança desse paradigma é que cada vez mais essas tecnologias estão disponíveis comercialmente na modalidade de consumo por serviço. Okay? O que leva a uma outra reflexão, hoje colocada aqui pelo Dr. Paulo Scaff e pelo Ruiz também, que é associar a inovação à startup. Okay? E aí eu queria lançar um desafio a nós aqui, né, líderes da indústria, mas que assim, será que nós, além de estar buscando startups, nós estamos pensando como startups internamente para transformar a nossa organização? Porque não adianta a gente buscar exemplo de startups e eu não pensar como startup. E aí eu digo que, como uma startup ela começa a se desprender do passado e olhar e fazer protótipo, porque a startup ela desenvolve um protótipo, convence isso e começa a escalar, a grande facilidade que as startups têm é exatamente que aplicar essas tecnologias no conceito de serviço. Ou seja, se eu estou escalando por uma quantidade de 10, é para 10. Se eu vou para 1.000, é para 1.000. Se amanhã eu tenho que ir em uma escala de 10 milhões, é 10 milhões, porque eu estou com um conceito de serviço em nuvem. Então, isso está a velocidade e não limita mais a inovação e a transformação. Só que o meu alerta é, nós, como líderes da indústria, temos que ter essa mentalidade. Senão a gente traz uma excelente ideia e mata essa excelente ideia dentro da minha organização. Okay? Eu estou pincelando aqui várias coisas em cima dos pontos.
Uma outra questão extremamente importante, como foi pontuado aqui pelo presidente do BNDES, pelo Dr. Paulo Scaff, também o Roriz, é que existem várias iniciativas no mundo de indústria 4.0, predominantemente na Europa, ok? Que basicamente todas elas focam em quê? Em ganhar produtividade, eficiência, conseguir agilidade e flexibilidade em toda a cadeia de valor da indústria para que ela seja cada vez mais competitiva. Tá, ok? Quando eu falo a cada vez ser mais competitiva, significa eu produzir mais ou melhor com o menor custo e, consequentemente, remunerando os acionistas e ganhando mais em lucratividade e representando cada vez mais valor para o meu cliente final. Eu vou frisar cada vez mais essa questão de valor para o meu cliente final. Em outras interações com a própria Fiesp, com a própria CNI, a gente tem costumado falar que indústria 4.0 não está limitado aos muros da nossa indústria. É uma cadeia de valor horizontal que toca desde o meu fornecedor até o meu cliente final. No momento que nós começamos a pensar de forma mais holística, aí que começam a surgir as grandes oportunidades de inovação e transformação, que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Desculpa que eu estou sendo rápido, mas só em detrimento do nosso tempo. Como já foi comentado aqui, quando a gente fala de uma cadeia, de uma jornada de manufatura 4.0, a gente está falando de como eu consigo, de forma vertical, à esquerda de vocês, né, reinventar os meus processos através da digitalização, capturando informações de sensores, influenciar toda a minha cadeia de valor dentro do meu próprio segmento de indústria, e mais à direita, como é que eu começo a influenciar modelos horizontais, tá, ok? Vamos estar apontando aqui alguns exemplos, eu acho que o próprio Rafael já comentou isso aqui antes. Eu só queria mostrar, todo mundo falar da evolução da indústria 4.0, desde os anos de 1700, mas o grande ponto que a gente vai ver agora é como eu estou cheirando o que a gente chama de cognitive manufacturing, ou seja, a manufatura avançada, mas não só gerando de forma digital dados, mas de forma cognitiva. A gente vai tentar exemplificar isso mais à frente. Basicamente, a gente está falando de três grandes quebras de paradigmas na indústria 4.0. E aí eu gostaria de pontuar sempre esses três pontos que eu acho que vai ser marcante, eu gostaria que vocês levassem isso para casa, né? Primeiro, cada vez mais equipamentos inteligentes. Tá, okay? Quando eu falo equipamentos inteligentes, a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de Big Data, como foi colocado aqui pelo colega anteriormente. Mas a questão toda não é ter um Big Data por ter um Big Data. Dado, hoje, é considerado o maior recurso natural existente. Tá, okay? Dado é o maior recurso natural hoje existente. Entretanto, se a gente analisa hoje a cadeia e a indústria, olhando de forma corporativa, né, não só o processo produtivo, em geral, 80% dos dados gerados não são utilizados. Um outro dado que chama a atenção é que entre 75% a 80% dos dados gerados hoje no mundo não são estruturados. Significa que eu não está em formato de um texto, não está em formato de uma tabela, que tradicionalmente nós crescemos acostumando a interpretar. Eles estão em formato de desenho, vídeo, áudio, ok? E não são menos relevantes para a tomada de decisão. Em geral, 12% só dos dados são utilizados em tempo de gerar valor para o negócio. Então, imaginem que, é muito comum falar, estamos implementando a internet das coisas, conectando, sensorizando, usando as redes de telecomunicações, e aquele dado que aterriza, para mim, ele perde valor porque, depois de alguns minutos, a informação e o conhecimento oriundo daquele dado não tem mais valor para mim para tomar de decisão. Okay? Então, é importante a gente interpretar o que a gente chama hoje de Big Data, como gerar valor. Era muito comum, alguns anos atrás, falar que nós estávamos na era da informação, né? Todos aqui escutamos isso. Não estamos mais na era da informação. Estamos na era do conhecimento. Conhecimento significa como eu interpretei um conjunto de dados e gerei uma informação que é relevante para a tomada de decisão. E um outro fator importante, que aí a gente eu estou cobrindo todos os pontos aqui, é como é que eu garanto esse conhecimento
na mão de quem vai estar executando e tomando uma decisão dentro da minha indústria. Não adianta mais esse conhecimento estar restrito ao board de diretores ou uma área de engenharia. Esse conhecimento tem que estar disponível on time, no momento do mantenedor, que está executando um reparo de um equipamento, na mão de um operador que está tomando uma decisão no chão de fábrica. Senão, eu não estou gerando, com toda essa tecnologia, valor para o meu negócio. Ok? Então, voltando aqui a falar a parte de equipamentos. Então, imagine que, complementando o que o colega Rafael tinha comentado, né? Capturar dados, e esses dados não necessariamente têm que ser exclusivos hoje de um ambiente de IoT, com novos sensores, dados hoje já disponíveis, que certamente hoje, cada uma das empresas que estão aqui já tem um conjunto de dados não utilizados muito rico, e tomar e gerar ações de pré-edição. Esse é um dos grandes alavancadores que a gente percebe hoje na indústria 4.0. É você conseguir, baseado em informações que você é oriunda de 100, 200, 300 sensores, identificar quem são os relevantes, que você consiga, com dias ou semanas de antecedência, com mais de 90% a 95% de precisão, estabelecer que um determinado equipamento vai falhar com uma determinada condição. Essa informação, esse conhecimento, é de real importância para que você consiga atuar e eliminar a indisponibilidade do equipamento, que, consequentemente, a indisponibilidade de produção e afeta a lucratividade da companhia. Mas, se nós analisarmos, existem outros casos, ou seja, o equipamento ele não falha, os equipamentos não falham, mas eu tenho um grande problema de qualidade do produto final gerado. Outros modelos de indústria 4.0 e de predição alertam de que, embora nenhum dos componentes do seu processo produtivo esteja falhando, existe um grande impacto no produto que está sendo gerado em termos de qualidade. E você ser avisado com antecedência de que, antes desse produto com má qualidade ser gerado, que você tem que tomar algumas ações para mitigar o problema de qualidade, é de vital importância e afeta a lucratividade das organizações. E aí eu queria colocar um agravante nisso. Imagina que essa indústria pode ser uma indústria automotiva e que o produto final dele é um automóvel e que você vai descobrir que o problema de qualidade só vai ocorrer depois de 5 anos que você vendeu o automóvel, chamado recall. Alguém já escutou isso? Então, imagina uma indústria automotiva que ela consiga identificar e mitigar um problema que ela vai ter em um timeline 5 ou 6 anos depois do produto ser fabricado. Novamente, são tecnologias que o Rafael chamou de Advanced Analytics, que a gente chama de predição para você ganhar e trazer competitividade no modelo de negócio das organizações. Tá ok? Como é que isso afeta diretamente o processo das empresas? Como eu comentei, não adianta nada eu ter esses modelos de predição e essas tecnologias se ele não vai estar disponível na mão desse executante, na mão do operador, na mão do mantenedor, na hora que ele vai fazer um reparo do equipamento, ele tem um advisor cognitivo que está orientando a ele onde que ele deve ter que atuar, usando, inclusive, características de realidade aumentada. Ok? Para quê? Para garantir a eficiência desse processo de manutenção, para evitar o chamado retrabalho, e de que você consiga fazer isso no menor tempo possível. Todos esses pontos que eu estou colocando significam eficiência operacional, redução de custo de manutenção, redução de materiais em inventário, que vai, novamente, direto na linha do P&L da empresa em termos de lucratividade. Garantir a melhor utilização do recurso. Né? Eu queria dar 2 grandes exemplos. Né? Indústria 4.0 não está só na melhoria da performance da organização, está muito também em garantir a melhor utilização dos recursos. Então, imagine hoje que todos nós estamos preocupados com a parte HSE, né? Health, Safety, Environment. Okay? Então, eu estou falando de sensores em jalecos, coletes, em capacetes, para garantir que eu estou, por exemplo, percebendo se, por legislação, eu tenho que estar com 2 pessoas em um ambiente confinado, e aquele ambiente confinado eu só tenho um profissional. Isso significa mitigar risco operacional na companhia, que, novamente, é um item de lucratividade quando você começa a analisar performance e eficiência operacional. Começar a ter um sensor de detecção de gás no jaleco, que simplesmente o custo é baixíssimo hoje, para identificar que, embora
aquele profissional não esteja percebendo, ele já está sendo afetado por algum gás nocivo que pode gerar um problema hoje na minha linha de produção. Não só com o profissional, mas com todo o meu ambiente. Então, novamente, isso tem que ser mais pervasivo. Todas essas tecnologias estão disponíveis hoje e já sendo aplicadas no Brasil em escalas diferentes. Ao cúmulo, ou seja, ao ponto final, onde você tem o chamado Plant Advisor, que é o operador da planta sendo aconselhado por um sistema cognitivo, alguns chamam de robô ou o que for, mas um sistema cognitivo, que está interagindo com esse profissional usando linguagem natural, escrita ou falada, falando em português, onde esse sistema está dando conselhos e sugestões a ele de como operar, dado aquela situação que ele está percebendo, do operador e lendo todas as informações estruturadas e não estruturadas que estão disponíveis para ele. Okay? Então, recapitulando aqui em função do nosso tempo, né, queria avançar aqui, né, para a gente finalizar. 3 pontos importantes. Dado é o recurso natural hoje mais importante e valioso que nós temos hoje no mundo. Okay? Conhecimento significa como eu interpretei e traduzi esse dado, gerando valor para a companhia, e a capacidade cognitiva para disponibilizar esse conhecimento de forma natural na mão não só dos decisores, mas na mão de quem está operando hoje no dia a dia. Tá, okay? Isso que traz para as organizações. E aí eu queria voltar ao tema do Roriz. Né? Primeiro, se a gente olhar aqui no centro, eu enfatizei muito, é a eficiência operacional. Baixar os custos operativos e ganhar mais eficiência. Ou seja, eu vou estar com uma operação da minha empresa muito mais eficiente e, consequentemente, mais competitiva. Segundo, né, olhando aí à direita de vocês, cada vez mais tocar o meu cliente final. E a gente tem vários exemplos aqui. Tá? Eu queria citar um que começou com eficiência operacional e foi depois tocar o cliente. Uma empresa de eletrodomésticos, tá? Ela pode estar fabricando geladeira ou uma máquina de lavar, que começou a sensorizar esses equipamentos para conseguir coletar informações para melhorar o serviço de assistência técnica. Tá, ok? O Tunis ligava e chamava com um problema na máquina de lavar, ok? E eu tinha que mandar um técnico para entender o que estava acontecendo. Então, agora eu já sabia, chegava nessa máquina de lavar sabendo já o que estava acontecendo. Com sensores do mais diversos tipos. Podia ser sensores tradicionais, e, inclusive, essa companhia já está evoluindo para falar o seguinte, cliente, encosta o seu celular na máquina de lavar e grava o que ele está fazendo, que eu vou tentar interpretar o problema pelo ruído. Tá, ok? Novamente, isso não é futuro, estou falando que já está acontecendo agora. É traduzir dado em informação de forma cognitiva. Essa mesma empresa chegou e falou assim, cliente, uma vez que a sua máquina está sendo sensorizada, eu sei quando vai faltar sabão em pó nessa máquina. Você quer que eu coloque uma ordem de compra num provedor para que ele te entregue sabão em pó? Boa ideia. O cliente final falou assim, comecei a gostar dessa história. Você observa o seguinte, a partir do momento que eu estou sensorizando essa máquina, aquele ganho dessa informação, ela não ficou disponível só para a área de ciência técnica. O time e a equipe de desenvolvimento de novos produtos começou a entender qual é o padrão de utilização dos clientes para desenvolver um produto melhor e lançar no mercado fit com o que era o mercado. E concluindo aqui, essa empresa ela já está analisando o seguinte, se eu vou colocar uma ordem de compra do sabão em pó para o meu cliente, por que eu não posso ganhar com isso? Por que o Tunis, que usa aquela máquina de lavar, vou colocar no distribuidor A? Eu posso ser um intermediário e falar o seguinte, distribuidor B, quanto você me paga para ter esse pedido de compra que eu tenho agora acesso? Aí a gente pode perguntar assim, mas espera aí, essa era uma empresa de fabricante de máquina de lavar. Era. E qual o problema de ela também ter um marketplace tocando o seu cliente? Quem diz que não pode? Aí eu queria voltar ao meu ponto original lá, né? Não adianta a gente falar de startups se não pensarmos como startups dentro. A pergunta é, por que não eu não posso usar isso? Okay? E aí entra o ponto que está mais à esquerda. Cada vez mais, as tecnologias de indústria 4.0 serem habilitadores de um processo de transformação e inovação dentro da empresa. Okay? Então, em detrimento ao tempo, eu vou terminar por aqui, eu só queria pontuar novamente. Né? Não esqueçam, dado
é o maior recurso natural existente hoje. Conhecimento, não estamos mais na era da informação, estamos na era do conhecimento, que significa dado gerando valor para a companhia. E isso ser disponibilizado de forma simples e ágil, de forma cognitiva. Tá, ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês.